Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Iso. Aqui é o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Olá todo mundo, sejam bem-vindos a mais um Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês? Tudo bem conosco. Tudo bem comigo. Tudo bem com vocês, então. A gente tá aqui pra gravar um quadro recorrente aqui do Mangá ao Quadrado, é o Você Mangás E. Esse quadro é um quadro no qual a gente comenta a relação nossa lendo mangás, como é que a gente absorve ele, como é que eles modificam as nossas vidas de forma geral. Sem todo o conhecimento, a gente dá aqui a nossa opinião leiga, mais informada um pouquinho, né? Uhum. Sempre com algum aspecto específico envolvendo essa relação, né? Exato. Já teve Você Mangás e o Tempo, Você Mangás e a Vida. Teve vários Você Mangás E. E o Você Mangás E que eu quis trazer dessa vez é Você Mangás E Masculinidade. Talvez as pessoas vejam esse tema, não vão saber exatamente o que a gente quer falar aqui, mas a ideia geral é conversar sobre quais papéis de masculinidade, né? Quais exemplos de como o homem deve agir em sociedade o mangá passa para nós, né? E talvez até qual a diferença entre esses papéis com a mídia ocidental que a gente consome, quais são as vantagens que algumas dessas imagens podem ser, quais são as desvantagens. Eu acho que tem bastante pano para manga nessa conversa, beleza? Beleza. Talvez eu gostaria de começar essa conversa, talvez até começando com o exemplo que me inspirou a conversar sobre isso, que é o caso do Deku em Boku no Hero Academia, porque eu vi alguém ali tweetando, acho que teve um monte de RT também, a pessoa citando o Deku como um excelente exemplo de um personagem que meio que desafia as ideias de masculinidade tóxica que a gente tem na sociedade. Então a pessoa falou, é um personagem que sempre chora, não tem medo talvez de demonstrar as emoções dele e tudo mais. E eu fiquei remoendo isso na minha cabeça sem saber o que pensar desse exemplo, afinal de contas. Me diz aí, você pelo menos isso, qual é a reação instintiva como você vê, quando você vê alguém falando que Deku é um bom exemplo de masculinidade para os meninos que leem a Shonen Jump? A primeira coisa que eu penso quando você fala Deku é que o poder dele é socar forte. E que isso pra mim já reforça um aspecto de masculinidade. Mas tem uma coisa aqui no Deku que me chama atenção no Shonen no geral. E eu pensei nisso pensando no tema. Embora o homem se espere que ele se adeque fácil no mundo, e essa é uma das expectativas da masculinidade tóxica, inclusive, mas shonen costumam quase sempre serem inadequados. Não só o Deku, o Naruto ele é completamente inadequado e excluído socialmente, e ao mesmo tempo o Naruto ele é muito emotivo pelo exato mesmo motivo. Então o Deku nunca me chamou atenção porque ele me chamou atenção num padrão de como eram protagonistas desse tipo de mangá em relação à aceitação social, ao papel social deles. Eu fiquei pensando nisso justamente, a relação entre isso e eles serem homens, assim. Se é para ele ser um exemplo grande de masculinidade dentro das próprias obras. O Deku tem o colega dele, o Kirishima, que o personagem inteiro é sobre ele tentando ser o homem ideal. Kirishima é qual deles? Eu nunca lembro quem é. O cara espinhento. Ah, ok. Definitivamente quero me aprofundar depois mais nesse aspecto meio que da inadequação social, mas acho que a primeira coisa que também pra mim me vem à cabeça e tipo, é o maior empurrão pra trás quando alguém cita o Deku como um exemplo de um personagem que desafia a masculinidade tóxica, essa é a ideia de o poder dele é dar soco, sabe? Então, tipo, eu acho que no nível mais básico ainda vamos resolver as coisas na porrada. Mais que isso, o sonho dele é ser o All Might, que é um grande exemplo em vários sentidos. Isso é outro negócio que eu pensei, que Deku, ele é o protagonista, mas talvez a imagem de masculinidade máxima do mangá é sim o All Might. E aí sim se aproxima talvez mais das ideias de heróis de masculinidade que a gente tem aqui até no ocidente, sabe? Sei lá, Capitão América ou qualquer coisa do tipo. Eu queria dar um passo pra trás, porque talvez seja um termo, não sei se polêmico ou
talvez não tão bem definido o conceito da masculinidade tóxica que a gente está abordando aqui. Queria, Judeu, que você falasse, em linhas gerais, o que você entende por masculinidade tóxica. Ai, caraca, eu não... O que eu sei é de um pouquinho de Wikipédia e, sei lá, ver vídeo no YouTube, mas até onde eu sei, masculinidade tóxica são as ações do resultado de buscar, do homem buscando o ideal de masculinidade, que o pessoal chama de masculinidade hegemônica, né, na sociedade. Então, tipo, a sociedade tem esse ideal máximo de masculinidade no Ocidente, sei lá, pode ser desde Capitão América ou qualquer ícone de masculinidade que você consegue imaginar que as pessoas se inspirem, e são ideais impossíveis de alcançar. Então, no processo de tentar alcançar esse impossível, é que surge masculinidade tóxica. Esse é o conceito básico que eu conheço. Então, sei lá, masculinidade tóxica seria os resultados disso. Então, aversão a tudo que é feminino, homofobia, a ideia de que muitas das atitudes que seriam, entre aspas, tóxicas nos homens vêm dessa busca de um ideal que é irreal. Sim, eu também penso que é por esse lado. É essa questão de você... A gente tem no nosso imaginário popular o que sempre foi falado pra gente. Isso é coisa de homem, isso não é coisa de homem. E aí buscar essas coisas acaba sendo esse conceito da masculinidade tóxica. Então, o homem não pode chorar, por exemplo. É uma frase bem comum. E aí, ter um personagem que chora acaba desafiando um pouco esses conceitos. Talvez é daí que venha o argumento da pessoa que falou que o Deco é a boa representação. Mas, assim, a gente tem que parar pra pensar que existe esse conceito universal da masculinidade, mas existe uma grande diferença entre a nossa sociedade e a sociedade japonesa, né, nesse quesito. Sim. O Japão, ele tem muitos aspectos mais arraigados na cultura, no desenvolvimento deles, e que torna a relação deles com a masculinidade próxima, mas um pouco diferente da nossa. Então, eles têm essa adoração, por exemplo, do ideal do cara forte, musculoso, e porque não é muito o biotipo do japonês, né? Não é o biotipo do japonês ser um cara musculoso, ser um cara atlético. Normalmente eles são mais esguios. E ainda assim a gente vê nos personagens, muitos personagens que são extremamente musculosos e fortes e másculos, e, né? Então é o caso do próprio All Might mesmo, né? Exato. Definitivamente tem algumas diferenças entre os ideais de masculinidade japonês e ocidental, e aí por consequência, né, a masculinidade tóxica talvez seja diferente também. Mas de qualquer jeito eu acho que a gente consumindo aqui, né, essa mídia afeta a gente no local que a gente tá, né? Então eu realmente não sei. E afeta a própria mídia, inclusive. Né? Porque a gente tá cercado de personagens, por exemplo, a gente pega o que o Isus comentou de shonen de forma geral. O protagonista de shonen, ele precisa ser o cara que ele resolve tudo na porrada no final. É muito raro a gente ter um personagem que ele não quer resolver na porrada. É conversar. Que o negócio dele não é dar soco em todo mundo. Acaba sendo muito comum, Shonen Jump, por exemplo, acaba sendo muito comum que o universo que existe, esse mangá de porrada, por exemplo, ele tem um grande range de poderes, mas o do personagem principal sempre envolve ele ser muito alguma coisa, sabe? Muito forte, muito rápido, muito, sabe? Então a gente tem o Bleach, que é o cara que tinha a espada muito grande, ele era muito rápido, ele era muito forte. O Luffy é o cara que bate muito forte. O Naruto é o cara que faz muitos deles, né? Muitos clones. E o Deku é o cara que dá o soco forte, por exemplo. O Goku é o cara que bate forte também. Mas você mencionou que justamente o protagonista é sempre um cara que resolve na porrada, mas o próprio gênero ele se constrói na promessa de uma grande porrada. Você pega o mangá novo da Jump e o fim do arco ninguém lutou com ninguém, você até eu sinto um pouco enganado. Tipo, como assim isso não é um shonen? Mas eu lembrei que o Naruto, ele quase sempre antes da porrada. Eu lembrei do caso do Naruto, eu não sei se dizer se é um padrão ou não. Mas ele tenta conversar com o Sasuke, ele tenta conversar com o Pain, ele tenta conversar com o Zabuza. Tem todo um lance de redenção do vilão, de falar, de entender essa perspectiva que nunca dá certo porque o vilão nunca quer, e aí vem porrada. Naruto tem porrada, eu não tô falando que Naruto não tem porrada, porque nossa, tem. Tem muito. Mas o pior é que eu concordo com vocês, e é engraçado que na época que Naruto era publicado, eu lembro que as pessoas até reclamavam disso, sabe? Lá vinha o Naruto com o poder do lololó dele, sabe? Tentar vir resolvendo o papinho, né? O poder do papinho dele, né? Que no final todo vilão tinha uma redenção
porque ele conversava com o Naruto. E parte dessa crítica, claro, é porque não era tão bem executado, né? Afinal, ali tinha uma redenção whatever, né? Não era muito bem construído. Mas eu acho que parte vem sim dessa expectativa do shonen, de ter que resolver tudo na porrada. E, tipo, voltando aqui talvez até o tema, tipo, será que... Qual é a conexão, tipo, entre essa expectativa do shonen e a ideia da masculinidade de tudo ter que ser resolvido na força bruta, sabe? É um ciclo, um alimenta o outro. O que vocês acham? Existe essa expectativa por causa de... Porque esse é o nosso ideal de masculinidade? Ou talvez não tenha relação tão direta? Eu acho que acaba tendo correlações mais indiretas, né? Acaba sendo no sentido de que os personagens, eles acabam sendo criados em torno desse tipo de ideal. Então, por exemplo, o próprio caso de Boku no Hero, eu acho que ele é bem emblemático nesse sentido, porque o mundo permite que você resolva coisas de outra forma, sabe? O mundo tem burocracia, o mundo tem pessoas que resolvem sem ser na porrada, que tem algum poder de mobilização, que tem algum poder, né, um pouquinho mais psicológico, esse tipo de coisa. Existe essa possibilidade, mas o personagem principal, ele foi criado com o conceito de que ele resolve dando um socão, ou mais pra frente num chutão. Lembra que ele tem pés. Então, eu acho que acaba sendo essa questão de expectativa que o Iso citou, que, pô, o protagonista aqui foi criado pra ser esse cara forte, pra dar uma porrada forte. Ele tem que dar uma porrada forte, sabe? Ele tem que dar um golpe legal, ele tem que resolver na porrada. É muito difícil encontrar um Battle Shonen que resolve qualquer coisa que não tenha alguma porrada envolvida nessa resolução, sabe? E às vezes, né, não só Battle Shonen, né? A gente pode levar também pro lado de mangá de esporte, por exemplo. Mangá de esporte também é tudo resolvido. O esporte, no final, envolve muito da capacidade física dos personagens, né? Tem aqueles que são personagens mais inteligentes, mas eles sempre acabam ficando pra trás os caras que são mais habilidosos fisicamente, que tem mais técnica, por exemplo. Então a gente pega, sei lá, Haikyuu, Hinata, no final, ele pular alto e ser rápido é o que faz ele ganhar, não a técnica dele. Tem os personagens que são os caras que observam bem, que são os caras que planejam tudo e acabam perdendo pro Hinata porque ele é mais rápido, pula mais alto, bate mais forte, sabe? Mangá de esporte a gente até pode conversar depois, porque talvez o maior problema dele não é necessariamente, sei lá, como as coisas são resolvidas, mas talvez em como os personagens se comportam, né? Mas eu não sei. Minha pergunta talvez aqui estaria errado eu esperar algo diferente do Deku? Que fosse um personagem... Se a ideia é criar esse personagem que de fato desafia o ideal de masculinidade tóxica, estaria errado eu esperar que ele não resolvesse as coisas na porrada? Tipo... Então, não está errado, eu acho. Para isso tem o pensamento que existe uma grande diferença, e falando parece que não existe, mas acho que existe, entre resolver no soco e resolver numa cena de ação épica. E, inclusive, eu posso puxar um exemplo ocidental, o que é um erro, porque isso aqui é sobre como o japonês é isso, mas... Problema. Em Steven Universe tem muita cena de ação, mas o Steven não tem técnicas ofensivas, ele tem escudos. Não quer dizer que ele não luta, ou que ele nunca vai estar numa cena de ação, ou numa cena de batalha, só quer dizer que ele não é um cara de ataque, o que é o oposto do Deku. O Deku, o princípio dele é ataque. Sim. Ele podia ser um super-herói, justamente como você falou, com um poder defensivo, um poder de evasão, e ele tem que ganhar sem atacar, ele tem que passar por esse obstáculo. Isso é um jeito de dar a cena de ação sem dar aquela promessa de porrada e solução. Essa ideia de... É engraçado, porque talvez comentando agora justamente esses poderes que são mais de evasão ou de cura e não sei o que, são justamente relegados às personagens mulheres, né? Então, você comentou aí, um poder de evasão me fez lembrar da... Não sei se esse é o nome da personagem, da Rebecca de One Piece, era ela que quando apareceu lá no Coliseu, o negócio dela é que ela evasava, tipo, ela era muito boa da esquiva, ela ganhava de todo mundo só esquivando. Ela ganhava sem machucar ninguém. Ela foi treinada pra ganhar sem machucar ninguém. Ou em próprio Naruto, né? É a Sakura que acaba ganhando o poder de cura, né? Poder de cura em geral, em shonen é sempre... feminino. Tem um exemplo contrário, positivo / negativo ao mesmo tempo, que é o Josuke, o protagonista da quarta parte de Jojo, que o poder dele é curar. Só que aí ele dá um jeito de usar isso pra porrada. E tem aquele lance de que cura vem em vários sabores. Por exemplo, o One Piece mesmo tem 2 personagens que o poder é curar. O LOL, que cura com uma espada e uma cirurgia, uma
mega sediação, e a princesa dos anões, que cura com as lágrimas. Bem então, simbólico, inclusive, né? Essas escolhas. Tem um como fazer também. Bem simbólico. E tem o Marco que cura com fogo. Eu pensei no Marco agora, eu não sei. Eu acho que ele tá um pouco no meio termo entre os dois. Mas eu não quero... Seu ponto pra mim... Rapidinho, seu ponto aqui pra mim tá fazendo bastante sentido. Porque assim que a gente começou a conversar, veio na minha cabeça um cara falando: porra, não pode ter mais porrada em shonen agora, sabe? Veio esse cara na minha cabeça. Mas talvez o seu ponto, então, Isa, aqui, tipo, falta talvez até criatividade da galera, sabe? De tentar quebrar esse padrão, sabe? Se a ideia é mesmo quebrar esses tabus e tal, tá faltando mais ideia pra ter cena de ação, mas não necessariamente que a solução seja dar porrada em alguém. Eu concordo, e eu acho que é até curioso, porque eu tava tentando pensar em exemplos de personagens que podem ser poderosos, mas que buscam não resolver pelo poder. São poucos exemplos que dá pra achar. E eu pensei em um que é bem emblemático e que envolve muito de construção de personagem, né? O Deco, por exemplo, o que a gente tem da personalidade dele é muito que ele é aficionado pelo cara que é super forte. Então, é difícil fazer encaixar na história uma resolução de problema que envolva ele não bater em todo mundo igual o ídolo dele. Por outro lado, eu penso no exemplo do Io, o protagonista de Shaman King, que ele é um personagem que o poder dele é uma espada, enfim, ele sempre corta todo mundo, espada gigante, o poder dele é cortar. Só que desde o começo o personagem foi construído como um pacifista, então ele sempre busca resolver não na porrada. Então existem muitos casos em que a luta malema acontece e resolve-se um conflito porque ele prega essa paz, sabe? Então é uma questão de que precisa existir uma construção que justifique, mesmo o personagem sendo forte, tendo lutas legais e tendo um poder legal, que ele possa tentar resolver de uma forma diferente. O próprio Naruto é um exemplo meio assim. O Kenshin era um pacifista também, o Kenshin Himuro, não é? Isso, também, de Samurai X. Ele também era um pacifista que tentava... No final ele tinha que partir pra porrada, porque, né, Shonen Jump. Mas ele tentava resolver o máximo possível sem a porrada. Sim. É um exemplo. E eu acho que, assim, a gente tá batendo bastante em Battle Shonen aqui, porque ele demonstra um dos aspectos que é mais comuns da masculinidade tóxica, né? Que é essa coisa de você ter que ser forte. Você obrigatoriamente tem que ser forte. Você obrigatoriamente tem que resolver os seus próprios problemas. Você não pode depender de ninguém. Você tem que ser autossuficiente. Tem que ser viril, etc. Acaba sendo bem comum no Battle Shonen, mas existem muitos outros aspectos em outros gêneros, inclusive, que são também representações de uma masculinidade tóxica complicada, né? Mangás de romance, por exemplo, é bem comum o tipo da masculinidade que é aquela do apagamento da mulher, do cara que tem algumas características de tentar reduzir o papel feminino, ou reduzir a personalidade feminina, de não respeitar a mulher, etc., porque faz parte do conceito de masculinidade, a conquista do lado do homem, faz parte essa questão de que a mulher tá lá meio que para servir o homem, né, de alguma forma, né, o papel do relacionamento dos dois é intrinsecamente carnal e etc, sabe? Então, mais do que isso, até eu diria que alguma atitude de masculinidade tóxica seria algo mais no sentido de a rejeição de tudo que é feminino, sabe? De que a sociedade considera o que é feminino. E aí, talvez até por esse viés, eu posso começar a concordar, já saindo agora da porrada, talvez por esse viés eu comece aos poucos a concordar do exemplo do Deco em Boku no Hero. Não que seja um exemplo nesse aspecto, sabe? Porque em nenhum momento o Deco tem algum momento de feminilidade ali dele, sabe? Mas pelo menos no que tange a repressão de emoções, que é um dos maiores problemas da masculinidade tóxica, na minha opinião, tá ali o personagem, né? Sempre... Aí eu concordo quando a pessoa diz, ele tá sempre ali chorando, sabe? Esse de fato talvez seja um bom exemplo mesmo. Eu li há pouco tempo um mangá que no Japão chama Tegami Bachi, em inglês ficou Letter B. Ele era um pseudo Battle Shonen que saía na Jump mensal, depois na Jump Square, enfim, que era sobre carteiros. Existia muita reclamação porque o protagonista ele era chorão e tipo, ele era meio que um pseudo Battle Shonen, mas ele tudo se resolvia mais pro lado do sentimento, sabe? Porque os carteiros eles tinham armas e eles davam tiro com pedaços do coração deles, sabe? Tipo, fragmentos do coração, literalmente.
tipo um pedaço da alma da pessoa. E o poder desse protagonista era fazer aparecer para as pessoas o coração dos outros. Então ele atirava na carta e saía os sentimentos da carta, atingia as pessoas. É um conceito super sensível e interessante e diferente. E o resultado disso foi que o pessoal falava: porra, mas não tem uma porrada de verdade? Porra, mas não tem. O cara resolve tudo com essa cartinha aí, o cara só chora, sabe? É um bom representativo desse quesito de que você não pode ter essa representação muito constante que o pessoal não gosta, né? Vamos pegar no sentimento. Não pode ter tanto sentimento assim. Pode ter um pouquinho só. Esse seu exemplo, ele é um bom exemplo, sabe? Porque o personagem tá falando aí mesmo de sentimentos. Porque aí que começa a crescer o meu problema. Porque, o personagem chorou, então ele tá demonstrando sentimentos, sabe? E, tipo, a gente não tá em 1920, sabe? Tipo, a maioria dos homens entende que homem chora, sabe? Tipo, a gente não é esse o maior problema. É mais a expressão de sentimentos mesmo, sabe? Então, beleza, o Deku chorou ali. Mas que momento ele realmente falou o que ele tava sentindo? O que ele sente? Ele lidou com o sentimento, né? Mais que isso, eu quero lançar uma pergunta para esse lance do choro. O Deku chora, mas a gente sente que esse choro, ele é algo bem-vindo ou algo legal, tipo, ele chora que nem você, ou é uma evolução pro Deku deixar de ser um grande chorão no fim do mangá? Como que você sente que... Porque às vezes eu sinto que o Deku, hoje ele é um moleque chorão, porque hoje ele é um loser, mas no fim do mangá ele vai ter virado All Might, ele nunca mais vai ter que chorar, porque ele vai ter virado um homem. Eu vejo que talvez seja a etapa 1 dessa jornada. Inclusive, uma das maiores mensagens de Boku no Hero é que um herói de verdade nunca demonstra sentimentos, né? Sempre tem que estar ali sorrindo, demonstrar sentimentos é sinal de fraqueza, ninguém pode ver você triste em nenhum momento, porque senão tu não é um herói de verdade. Eu concordo com vocês. Nesse sentido, esses sentimentos, eu acho que One Piece é um exemplo mais interessante, porque além de ter muita cena de choro, tem muito um lance do... O Luffy, ele é uma pessoa que ele sempre tá fazendo exatamente o que tá sentindo, ele nunca cogita não expressar ao máximo os próprios sentimentos, e isso eu acho que é um enquadre muito romântico. Isso é uma coisa... O Luffy, ele é um bom pirata, ele é um bom aventureiro, porque ele tá sempre se expressando os próprios sentimentos. O Zop também. O Zop é o cara mais sonhador e aventureiro do bando em si, e ele também tá sempre expressando exatamente o que ele sente. E muita cena de choro. One Piece escreveu, não leu, tem uma cena de choro de página dupla. E não um choro loser do Deku, aquele choro, as emoções estão a 100%, eu tenho orgulho do que eu tô falando. Não que o One Piece não escape de outros lados de uma masculinidade tóxica, né? Mas... Não. E que ninguém fale que o Oda não é um machista da porra, porque... Mas eu concordo. Existem justamente... Tá pensando agora na página dupla do Zop, das crianças chorando quando o Zop fala que vai ser pirata, não vai ver elas, e é muita lágrima e muito sorriso. Não é aquele choro envergonhado, é aquele choro orgulhoso. Isso você tá pensando? Sim. E também, se a gente procurar algum exemplo aqui de mangá que de fato... Se a gente estiver procurando o Steven Universe dos mangás, a gente não vai achar. Não tem de embate à masculinidade tóxica, não. Nos mangás, infelizmente. Não, sempre vai ter um aspecto. E eu acho que esse acaba sendo um ponto, né? A gente tá constantemente tentando evoluir como sociedade e desconstruir algumas questões de papéis e de, né, o que significa ser um homem, o que significa ser uma mulher, até questão de gênero, questão de identidade de gênero. Deveríamos estar sempre buscando entender esses papéis e desconstruí-los e ver por que eles são da forma que são e tentar trazer novas perspectivas, né? A gente, em teoria, muita gente vai... Agora é o momento SJW, né? Muita gente vai dizer que por que o homem tem que chorar? Sabe? Por que o homem não pode ser só o cara fortão, um cara machão? Mas é uma resolução longe da realidade, né? A gente sabe que por trás todo mundo tem sentimentos, tem as suas próprias fragilidades, etc. Então, em teoria, a gente busca tentar expor isso, tentar quebrar esse mito. E aí os mangás, eles acabam... Não só os mangás, né? Muitas mídias de forma geral, mas os mangás que é o que a gente tá usando de guia da conversa, mas eles acabam se apegando às ideias antigas de masculinidade e a gente falar desses problemas, eu acho que é um bom passo pra gente ver o que tá de errado, tentar buscar novas abordagens que acabam sendo mais interessantes, acabam sendo mais identificáveis também, né?
Cara, eu não tenho tanta paciência por esse argumento quanto você. Tipo, sei lá. Mano, claro que o homem tem que compartilhar mais os sentimentos, sabe? Pelo menos no Brasil, eu sei que o dado é 4 vezes mais homens cometem suicídios do que mulheres. Então, claramente isso é um problema na sociedade, sabe? Claramente, tipo, a busca por esse ideal é um problema, sabe? Que afeta, assim, os homens. Então, eu definitivamente acho que a gente analisar esses personagens e esses modelos que as pessoas acabam tendo é positivo, sim. Vou concordar com o judeu nessa. E acaba, enfim, eu não sei qual era o ponto aqui, não, desculpa. Eu também não sei qual era o ponto, mas o que eu quero dizer é que a gente acaba lidando com a frequência muito constante dessas representações, e eu acho que, a menos que a gente pare para observar, ele acaba não sendo um incômodo de forma geral, sabe? Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas a gente tá jogando bastante, vamos seguir com esse exemplo do Boku no Hero, a gente tá jogando bastante a luz sobre isso nesse aspecto. Mas vocês pensam que é uma coisa meio intencional do autor de ser um pouquinho, né, seguir esse machismo, nessa masculinidade tóxica, sabe? Eu acho que, e a gente mesmo perceber isso, vocês acham que é o primeiro pensamento que vem na mente, é a primeira coisa que acontece, ou é algo que a gente tá tão acostumado que a gente não para pra pensar, e só quando a gente para pra pensar a gente percebe que tem algo um pouco off ali? Eu não sei. Eu definitivamente só parei pra pensar no caso de Boku no Hero quando eu vi alguém comentando, né? Sim. E só conversando aqui com vocês, eu também fui percebendo quão errado é, na verdade, sabe? Talvez ter esse papel do Deku como um exemplo de masculinidade a ser seguida, sabe? Eu acho que... Não acho que é proposital, não vejo muita intenção, pelo menos conversando com vocês aqui por parte do autor, mas eu vejo valor em gente conversar sobre isso. Eu vejo valor em até na pessoa que tweetou isso e falou, ó que bom exemplo, sabe? Mesmo que não seja, se a pessoa enxerga ali, é importante chorar, sabe? Mesmo que a mensagem final seja reprima os seus sentimentos, se a pessoa vê o personagem chorando ali, eu posso agir dessa forma também, é positivo no final das contas, sabe? Se esse é o zeitgeist da sociedade atualmente. Existem esses problemas quando a gente põe a lupa sobre eles, sabe? É aquela questão de que acaba sendo um problema meio que escondido da sociedade. Isso que você citou, por exemplo, o judeu de ter um grande número de suicídios maior de homens do que de mulheres, diz alguma coisa sobre homens lidarem com sentimentos e tudo mais, mas é um tipo de lupa que é difícil a gente fazer, porque eu acho que esse é um tipo de coisa que tá tão arraigado em como a gente trabalha na sociedade, sabe? Da percepção do papel masculino e feminino, que é mais difícil desconstruir. E acaba que também não necessariamente resulta em mangás ruins, sabe? Não necessariamente estraga o mangá ser isso. Por isso que a gente não se incomoda tanto, sabe? Não é uma questão de um claro caso de racismo num mangá do Tezuka que a gente olha e fala, ok, o Tezuka está sendo racista aqui nesse exato momento, sabe? É diferente, porque não é algo que quando você vê destaca aos olhos e tal. Existem gêneros de mangás que são feitos em voltas da masculinidade e são gêneros que podem resultar em mangás bons, sabe? O mangá de delinquente é essencialmente uma ode à masculinidade, sabe? E todo, tipo, a masculinidade tóxica até, sabe? Tudo que é problema, sabe? Repressão de sentimentos, homofobia, rejeição à feminilidade, tá tudo ali no mangá de delinquente, né? E dá pra tirar uma mensagem boa desses mangás, aquela coisa de companheirismo, amizade, sabe, de broderagem, né, coisa de brother ali, sabe? Acaba contrabalanceando de alguma forma. Pra mim é o ponto de sempre, sabe? A gente consome a obra e eu acho que é importante a gente continuar pensando nesses aspectos. A gente não precisa desgostar da obra por causa disso, mas eu acho importante a gente ver que a mensagem final de Boku no Hero é você tem que reprimir os seus sentimentos, sabe? Você não pode deixar ninguém ver. Porque tem que receber tudo na porrada. Você tem que bota um sorriso aí, não deixa ninguém ver o que você tá sentindo não, cara. Porque Japão ainda é mais difícil, porque não importa quando a gente conversa aqui, não vai mudar o que eles estão fabricando lá. Então, vai continuar vindo dessa forma pra cá. Então, enquanto continuar vindo, a gente tem que continuar analisando dessa forma e criticando. E questionando, justamente. Eu acho que o importante como pro leitor que quer refletir isso é só não ser passivo, tipo, você não precisa pensar, isso é masculinidade tóxica, eu odeio esse mangá, mas identificando isso, eu tô pensando a respeito se isso é ou não é. Eu não tô naturalizando tudo que eu leio como é aceitável porque tá no mangá.
Não que a gente passe com essa racionalização, porque acho que ninguém com mais 15 anos pensa aceitável porque tá no gibi, mas enfim. Sim. Se você sempre que você lê, você questiona, mesmo a mensagem ser errada, ela já passou por um filtro seu que não deixa você ser um mero receptor. Sim. Sim. Nem que seja questionar pra concordar, nem que seja questionar pra eu pensei, eu acho que isso é da hora, eu gostei do mangá agora que eu pensei a respeito. Sim. Eu acho que a gente, em algum momento, a gente ainda tá bastante longe da desconstrução do papel do homem, né, na sociedade. A gente ainda é o homem cis branco que tá no topo da cadeia e é o papel mais difícil de desconstruir. A gente tá gradativamente, por exemplo, sabendo enxergar com mais facilidade uma xenofobia, racismo no Japão acaba sendo mais raro porque eles só ignoram que pessoas diferentes deles existem. Mas, sei lá, o machismo, por exemplo, hoje em dia é bem comum a gente conseguir visualizar um machismo numa história. A gente vê que Death Note é completamente machista. Então. A gente consegue ver claramente que Death Note é machista, consegue ver claramente que Bakuman é um machista. O Light é tóxico pra caralho. E não é popular por isso, vou falar. Ninguém gostava mais do Light, todo mundo gostava do L. Bom. A frieza do Light alienava mais leitores do que seduzia, eu sentia isso. Ninguém achava legal acompanhar o Light. Justamente porque ele era o cara mais frio do mundo. Será que não era intenção? Aí que fica o blurry lines aí, né? Talvez a ideia era sempre mostrar esse meio psicopatinha aí e tal. Não sei julgar como isso muda a relação com mais unidade de leitores, mas eu sinto que a gente costuma se envolver muito mais com um personagem muito emotivo. Talvez por isso sempre gosta de colocar protagonistas emotivos e secundários frios e másculos e musculosos, mas o protagonista ser alguém que você sempre faz a ponte com as emoções dele. Eu queria pelo menos voltar a um ponto aí que você fez, Estranho, que eu pelo menos sinto isso, que tipo, eu também eu consigo enxergar mais machismo nas obras e tal, mas curiosamente um homem SJW esquerdista aqui, eu consigo enxergar mais personagem homem maltratando mulheres, sabe, ou sendo misógino, eu enxergo isso fácil, mas eu justamente não enxergo tão facilmente justamente esse papel do homem, sabe, essas atitudes de masculinidade tóxicas que se referem ao próprio homem, sabe, que é o próprio homem machucando a si próprio. Então essa ideia de repressão de sentimentos, a gente não se comenta muito mesmo. Eu definitivamente quero pensar mais nisso, sabe, nos mangás e toda essa questão, afinal, qual é o papel do homem, além de não odiar mulheres que tá passando, sabe? Porque esse ponto é um pouquinho mais complexo mesmo, sabe? E é justamente onde mais machuca o homem, talvez. Não pra dizer que, tipo, não tem problema ser misógino, né? Esse é meu ponto. O meu ponto aqui é que é fácil pra gente que se importa com isso enxergar a misoginia, a homofobia e algum desses aspectos, mas o lado que é o próprio homem machucando a si próprio é um pouquinho mais difícil e talvez é o que mais diz respeito a nós mesmos. É porque a gente não vê isso sendo causado ao personagem, sabe? Porque é uma coisa muito de percepção de ser, né? Então, a forma como um personagem lida com seus próprios sentimentos, ou exibe-os ou não, lida com as pessoas em volta dele, lida com as mulheres, lida com a sociedade, com os papéis que são impostos a um papel masculino, etc, sabe? De quando tem uma personagem mais forte do que ele nunca aceita que a personagem é mais forte que ele, esse tipo de coisa, acaba passando mais despercebido justamente porque não é visto na obra e acaba não sendo tão exposto que é problemático, sabe? Porque a gente como sociedade ainda tá entendendo esse problema, né? A gente tá querendo saber ainda qual que é o ideal, o que é o esperado, qual é a melhor forma da gente lidar conosco mesmo. Então sempre que a gente vê um personagem, a gente pega bastante desse sentimento porque acaba sendo o cerne, mas vem no papel do personagem de sentimento, ou o papel numa relação familiar, como que ele deve lidar com a família dele, né? Como ele deve lidar com os filhos, como ele deve lidar com a mulher, com os afazeres domésticos, com o trabalho, etc. Esse tipo de coisa acaba escorregando muito. Existem configurações familiares escrotas, esse tipo de coisa que acaba escorregando e a gente não vê que é escroto porque a gente ainda não tá questionando isso, sabe? E aí mal aparece também, né? Exatamente. A gente não questiona tanto essa questão do pai participar menos da criação dos filhos porque é um papel feminino de cuidar das crianças e não um papel masculino. A gente vê menos o marido sendo dono de casa porque o homem tem que prover pra casa, não pode ser a mulher que provém pra casa. Então sempre que a gente vê alguma coisa diferente acaba destoando
falando. Eu lembro de Madoka Mágica, por exemplo, que sempre chamava a atenção do pessoal, que é a mãe da Madoka, que era que trabalhava e o pai ficava em casa. Tinha que ser uma sociedade futurística pra isso parecer normal, né? Vocês querem, sei lá, eu acabei nem comentando tudo que eu queria comentar, mas vocês querem pensar em alguns protagonistas aqui de Battle Shonen, pelo menos, a gente tentar, tipo, pensar quais mensagens eles passam de exemplo de masculinidade pros leitores? De Battle Shonen, especificamente? Depois a gente pode partir para alguns exemplos melhores que você consegue pensar. Que nem, por exemplo, o Luffy, a gente já você comentou aí isso que, tipo, e eu concordo que ele realmente tem essa mensagem de expor mais os sentimentos, e também eu vejo positivo a própria ideia do mangá de poder depender de outras pessoas, sabe? Talvez no final do dia o Luffy resolve muita coisa no protagonismo, mas tem sim, né, essa ideia de amizade e codependência. Não sei se vocês concordam ou não. Concordo. Eu penso no Natsu bastante sobre essa questão que acaba sendo uma das características da masculinidade tóxica, que é essa competição constante com outros homens, né? E a gente pensa no Natsu de Fairy Tail, é sempre isso, sabe? Tipo, ele constantemente tem que desafiar a figura de algum antagonismo ali dele, né? Então, ele tem que derrotar o Grey, ele tem que derrotar o Laxus, ele tem que... A Erza, de certa forma, ele também a Elsa, ele tem que derrotar de certa forma também. Então... É um exemplo dessa masculinidade sutil, sabe? De que, tipo, tá ali constante, a gente nunca para pra perguntar, mas por que ele precisa enfrentar essas pessoas, sabe? Por que ele tem que se mostrar como mais forte? O que isso traz pro personagem, traz pro mundo, traz pra evolução? Não traz porra nenhuma. Traz só necessidade de delimitar território. Uma coisa constante em Battle Shonen que eu pensei é que tem a ver com, sei lá, talvez a própria estrutura do Battle Shonen, mas, tipo, qualquer fraqueza, tanto física quanto emocional, tem que ser superada e, sei lá, nunca abraçada de alguma forma, sabe? Qualquer problema com alguma coisa é sempre algo a ser superado, sabe? Algum sentimento, sempre ter algo, não, você tem que esquecer isso e bola pra frente, não sei o quê. E nunca é abraçado ou compartilhado com as pessoas pra avançar o negócio, sabe? Uhum. O ato constante de, por exemplo, lidar com perda com raiva, porque essa é a solução que o homem tem pra lidar com luto, lidar com frustração, é sempre com a violência e não de alguma outra forma. Esse acho que é o exemplo mais comum, né? Morrer um personagem... Transformar o luto em força é o básico, Alguém morreu, o cara ganhou um superpoder. E é sempre uma força que parte da raiva, né? Nunca é da tristeza, né? Por isso que eu acho que acaba destoando bastante, e é interessante o personagem do Gon em Hunter x Hunter, que no final do arco do Chimera Ants... tristeza, eu pensei imediatamente no Gon chorando enquanto bate na Pitou. Exatamente, é um exemplo de que ele transformou o luto num poder diferente, sabe? É interessante, era raiva, só que na hora que ele atinge esse poder ele percebe que é só triste, sabe? É muito interessante, uma boa passagem. Eu não sei dizer quanto a como que o sentimento é visto como consequência, chegou interessante que enquanto ele tinha esperança, ele tinha raiva, mas depois que ele percebe que nunca vai acontecer o que ele queria, aí vem só dor e tristeza mesmo, e aí que ele fica perigoso pra caralho. Sim. Quando ele fica triste, né? Quando ele tava com esperança, ele tava só muito puto. Ele tava muito forte porque tava muito puto. Aí quando ele fica muito triste, ele fica muito forte, mas diferente. Sim, sim. Acaba sendo uma representação interessante, que assim, o problema não é ter a pessoa que lida com a raiva, o problema é sempre lidar com a raiva, é sempre lidar com a força, lidar com a violência, sabe? Sendo que não é assim na vida real, você não pode só sair na porrada com as pessoas depois que você perde um ente querido, que você perde um amigo, etc. Tem que lidar com esse sentimento de outra forma. É interessante sempre que mostra isso de uma forma um pouco diferente, né? O Luffy, por exemplo, quando ele tem uma perda importante ali em One Piece, que a reação dele não é ficar super nervoso e partir pra porrada, a reação dele é só desligar. Perde toda a força ali naquele momento de uma perda importante pra ele. Aí, ele só desliga. Só não tem o que fazer, não consegue reagir, sabe? Isso é interessante, é uma reação diferente. Foi bem legal quando aconteceu isso no One Piece. E pegou muita gente de surpresa, inclusive porque eu tô em um grupo no Facebook de One Piece que só vê o anime, que eu só tô lá pra ver as reações, e quando surge esse episódio do anime, todo mundo ficou muito surpreso. Que o Luffy não entrou em Berserk, né? Não entrou em modo Berserk. E aí, esse aspecto do luto em Luffy, inclusive, é mais interessante até o que vem depois, né? Pra mim, um dos momentos favoritos de One Piece é ele lidando com esse luto e percebendo que ele tem pessoas ali pra, né, ajudar ele a lidar com esses sentimentos, né? A superação dele não é, eu vou me vingar. Sabe? A superação dele é, eu esqueci que tinha todas as pessoas em minha volta, sabe? Pra me ajudar a lidar com isso, né? Não que o Luffy não resolva tudo na porrada mais que o resto do mangá inteiro.
que ganha o mangá. Ô, Luffy, se a gente usasse estratégia, inteligência, evasão e não violência, o Luffy, não, eu quero um soco, eu quero meter soco em alguém. Se fosse assim, Então, eu tava pensando, novamente eu pensei no Naruto, eu tô pensando muito no Naruto nesse podcast, eu juro que eu não vim pensando em Naruto antes. Durante a competição, de como o Naruto ele largou muito cedo, narrativamente, a competição dele com o Sasuke. Quando começou, ele queria derrotar o Sasuke porque ele queria pegar a Sakura e a Sakura gostava do Sasuke. Então ele tinha não só essa competição masculina de eu tenho que derrotar o homem mais forte da escola, como a outra competição masculina que eu tenho que fazer isso por causa da mulher. E pouco hoje o time skip, justamente o arco do resgate, o Naruto percebe que nada de ter importância, desencana disso e nunca retoma isso. Quando o Sasuke sai da vila, ele nunca mais cogita eu tenho que derrotar o Sasuke, ele pensa eu tenho que resgatar o Sasuke e ficar amigo dele. E a relação dele com a Sakura muda, que ele para de tentar impressionar ou ficar com ela e parte pra outra. Tanto que foi a parte que todo mundo reclamou com essas palavras que o Naruto ficou gay, porque ele passou a ficar, apesar de ter falando do Sasuke. E acaba sendo um bom representativo de como a gente lida com o personagem lidando com sentimento, sabe? Sim. O cara como a não pode ter brother. Como a expectativa foi quebrada. Não pode ter amizade real, sabe? Entre, tipo, amizade de proximidade. Tem que ter aquela amizade hétero, né? Aquela amizade fist bump só. Não pode dar um abraço no personagem, sabe? E por coincidência, essa amizade que você comentou é como eu tenho a amizade Sakuragi Urukawa, que começou Naruto e Sasuke e nunca quebrou essa masculinidade tóxica dos dois. É verdade. Essa evolução não tem. Começou exatamente igual e ficou igual daquele jeito até o fim, só com um pouco de respeito envolvido, né? Um pouco de respeito, mas eu te odeio. Que é o seu tesouro também. É uma bosta. É uma pena justamente, porque quanto mais a gente conversa, mais eu penso que são todas oportunidades perdidas, por talvez falta de criatividade de tentar algo diferente mesmo. Então, eu concordo com vocês, o que tem esse negócio do Naruto não querer superar, ele querer ser amigo, né? Só que toda vez que tem alguma cena que os dois sentam e conversam, não sentam e conversam, mas estão lá, o Sasuke pergunta, mas por quê? Porque eu sou seu amigo. E é só, sabe? Porque eu sou seu amigo. Né? Que Naruto é ruim, e isso é importante. Você pode passar uma mensagem da hora contra a masculinidade tóxica, que isso é ruim pra caralho, porque você é um mangaka sem talento. Não que eu acho que Naruto quebre tanto assim esse conceito, eu só tô pensando em exemplos aqui. Em pontos específicos, né? Esse é o meu ponto, são oportunidades perdidas, sabe? Tipo, Naruto poderia aprofundar mais os sentimentos dele naquela hora e expressar isso, do porquê, afinal de contas, ele tá atrás do Sasuke, sabe? Quando ele ficou amigo do Sasuke, parece que ele tinha uma bola, tiraram a bola, agora ele quer a bola de volta. Nunca mostrou como ele se aproximou de verdade. Sim, isso é um problema, mas eu acho que o desenvolvimento em cima disso não é tão problemático, né, justamente. Inúmeros mangás de esporte, sabe? Sempre tem esse negócio de rivalidade que vira amizade, mas é sempre uma oportunidade perdida, porque nunca vai essa amizade até o final. Nunca vira amigo de verdade, né? Assim, eu quero fazer uma rápida defesa aqui em Slamdunk. Slamdunk tem de fato essa relação Sakuragi e Hokawa bem ruim, mas eu gosto, por exemplo, da relação Sakuragi e o capitão, o Akagi. Que eles têm aquelas cenas espelhadas, né, dos dois chorando, né, primeiro o Sakuragi chorando porque perdeu, depois o Akagi chorando porque ganhou, muitos volumes depois, e é uma coisa de tipo, pô, tô aqui por você também, sabe, a gente tá aqui junto, vamos lá que passou esse momento, sendo um pro triste e o outro pra alegria, sabe, eles saem abraçados, então é bonito uma relação ali. É ok, eu diria, porque no final do dia ainda é tipo, lágrimas masculinas estão correndo aqui, sabe, tipo... Tem essa ideia, né? Não, eu tô chorando lágrimas de homem aqui. Tem lágrimas e lágrimas. Por exemplo, um mangá que, além de muito ruim, eu quero começar falando que é muito ruim, tem muita masculinidade tóxica, é Saint Seiya. E você não lê 5 capítulos sem ninguém chorar uma lágrima muito mal desenhada. Isso é verdade. Mas é sempre manly tears. É sempre aquele rosto sereno do cara bombado, lacrimejando. O pessoal sempre tá com a cara fechada na hora de chorar, é só a lágrima caindo, né? Sim. O próprio conceito de manly tears, ele é um negócio de uma masculinidade inexistente, né? Porque não existe isso. Você tem que explicar que é masculino, apesar de tudo isso.
Não tá implícito. Você tem que explicar. É muito, tipo, isso de você ficar estoico enquanto chora, isso não existe. Ninguém consegue segurar aquela cara com uma lágrima escorrendo. Esse caso de você citou de amizade, eu gosto bastante, por exemplo, a gente sempre cita como exemplo Haikyuu, que surgem uns personagens que são rivais, mas de fato surge uma amizade que, sabe, as pessoas levam pra vida, você consegue ver uma amizade de verdade. Homens podem ser amigos, sabe? Pode só trocar mensagem, sabe? Ficar trocando mensagem. Isso é uma coisa muito, né, muito raro a gente ver brothers trocando mensagem em qualquer mangá. É sempre o cara com a menina com a amiga, mas o cara não pode trocar mensagem com o amigo. Que não seja pra chamar pra putaria. Essa é uma mudança recente, talvez até no mundo do mangá de esporte, porque sempre termina com somos rivais pra sempre, sabe, né? Tipo, ou até na hora do esporte é tipo, não, na quadra estou aqui pra te derrotar. E recentemente em Haikyuu, o objetivo do personagem era fazer o amigo dele gostar do esporte, se divertir, né? Não era derrotar ele o objetivo da partida. O objetivo da partida era fazer o cara gostar do esporte, né? Então definitivamente eu acho que é uma mudança recente no mundo dos mangás de esporte isso, essa ideia de que tipo, os rivais podem ser amigos também. Apesar de que, tipo, sei lá, no final do dia não mostra muito, sabe, dessa amizade, né? Eu não sei qual era o objetivo. No fundo, pegar, então, uma versão ideal, fazer um Frankenstein de vários mangás, assim. Pegar como tal tratou chorar, mas como tal tratou amizade, mas como tal tratou alguma coisa, você pega uma partida. Mas a amizade eu fiquei pensando muito no Gon e no Killua, que é um mangá que chama muito atenção por quanto eles são amigos, de só um gostar da companhia do outro mesmo. Sim. Não de parceiros pra vida, não de mais a gente tá nesse mesmo barco porque a gente tem o mesmo sonho. Não, eles só são amigos. Isso foi o aspecto que a gente mais gostou, né? Em Hunter x Hunter, no reenquadrado. E Hunter x Hunter é um momento excelente. É porque eu fiquei tentando pensar em bons exemplos de amizade. Sei lá, de um amigo falar pro outro que ele ama. É porque o homem não faz isso muito de qualquer jeito, né? Mas em Hunter x Hunter tem um momento ali que o Gon fala porque, pô, eu quero passar mais tempo com você, sabe? Eu quero ser, tipo, vamos ficar junto aí, né? Nós somos amigos. Ele vocalmente expressa isso pro Killua, né? Eu acho um momento excelente, sabe? Você não vê, por mais que a amizade seja uma mensagem forte em inúmeros outros mangás, em nenhum momento os personagens vocalmente expressam isso dessa forma, sabe? Pô, eu quero ser seu amigo porque eu gosto de você, sabe? E sempre tem aquela... a amizade, ela é contextual. Os magos verteiros são amigos porque eles são parte desse mesmo time que é a guilda. Ou porque eles são do mesmo bando, ou porque são da mesma aldeia ninja. Estão no mesmo exército, estão... Eles não estão no mesmo nada, eles só estão andando junto. One Piece sabe que a maior coisa que é dita é você é meu nakama, sabe? Você é meu amigo. Mas, tipo, é sempre expresso justamente com esse condicional, sabe? Tipo, você Exatamente. Faz parte da minha tribo aqui, né? Tipo, não é algo pessoal. E mesmo assim, One Piece expressa muito mais por ação e pouco verbalizado. Eu simpatizo muito com a cena que o Luffy e o Zop estão brigando, e o Luffy fala, não gostou do barco novo, então você pode sair do bando. E o Sanji só dá um chutão no Luffy e fala, Luffy, cala a boca, se acalma. Você tá falando bosta, vai machucar todo mundo aqui. E você vê uma preocupação. Sim. Eu acho, por ações eles mostram como eles se importam com o outro. Mas ninguém verbaliza. E aí do outro lado, o Zoro falando, não, você tem que ser forte, você tem que ser decidido. Não. Mas o Zoro não chorou nem quando queimaram o barco dele. É que ele é estoico, o Zoro é estoico. E isso também, o Zoro e o Sanji, acho que são os maiores exemplos de ideais masculinos que os personagens buscam exercer o tempo todo no mangá. Talvez eles não só sejam os mais tóxicos, como eles sejam a única rivalidade real do bando, ou únicos que não se dão bem. Sim. Essa ideia de demonstrar os sentimentos pelas ações é interessante, cria conflitos bons e desenvolve os personagens, mas se a gente tá falando aqui justamente dos problemas da masculinidade que tá passando, o problema é não verbalizar, sabe? O problema é o homem não verbalizar as coisas. É uma escapatória muito safada continuar eu não tô conseguindo pensar em nada. Eu não tô conseguindo pensar em nada específico na minha cabeça, mas acho que eu já vi verbalizado em mangá frases como homens têm que demonstrar seus sentimentos por suas ações. Você falou isso? Me soa um coach. E eu não sei identificar agora onde é que eu li isso. Homem demonstra seus sentimentos com os punhos, né? Eu poderia muito bem ver isso, ver essa frase em algum lugar. Eu acho que eu já li isso. Definitivamente já li em algum lugar que homens conversam pelos punhos. Com certeza. Eu só queria citar, já aproveitar que a gente estava nessa parte de amizade e tal, eu queria citar só um exemplo que eu acho muito bacana de proximidade e sentimentalismo, que aí não é Battle Shonen, é Battle Seinen, que é o Vinland Saga, que temos a relação entre o Thorfinn e o Aang
Einar, que em algum ponto eles falam, nós somos irmãos. Tipo, chegaram à conclusão que eles são tão brother que eles são irmãos de verdade. Então, tipo, é bem raro de acontecer, sabe? Eles só chegaram à conclusão, tipo, a gente é tão amigo, a gente se deu tão bem, a gente se ajudou tanto, a gente é tão importante um pro outro, que você é meu irmão. E pronto. É tão difícil isso acontecer, né? Nos coisas. Que não seja aquela relação Yakuza. E a relação Yakuza de irmão mais velho, irmão mais novo, que eles têm bastante. Não. Eles são amigos mesmo, e eles verbalizam isso. Eu evitei citar Vinland Saga durante esse podcast, não ia citar a cada exemplo que a gente desse, porque ele faz muita coisa boa nesse sentido mesmo. Essa ideia de ter um personagem em cenas de ação, mas pacifista ao mesmo tempo, Vinland Saga faz bem. O Thorfinn talvez só não seja um bom exemplo de verbalizador de sentimentos, não, mas Vinland Saga faz muita coisa boa, assim. Só uma coisa que eu queria deixar em aberto aqui. É uma coisa que eu queria deixar pro público. Eu não sei muito bem como lidar com isso. Eu como homem gay, pelo menos. Porque é uma linha tênue que se caminha a minha relação com chips em mangás, sabe? Porque eu me importo muito com essa ideia de homens poderem demonstrar sentimentos um com o outro. Mas toda vez que isso acontece em mangá, vira material pra fogueira de chips, né? Então, sei lá, galera shippa Gon com Killua, galera shippa Naruto com Sasuke e tal. Eu apoio isso. Não pode nem abraçar o brother que tá morrendo, que já vira gay. O Go com Kirishima. Eu apoio. Ótimo que a galera faça isso, mas ao mesmo tempo, tipo, porque não tem, é tão raro ter casal gay em Battle Shonen que o pessoal tem que inventar mesmo. Mas ao mesmo tempo eu tenho esse problema de, homem não pode demonstrar sentimento, sabe? Sim. Que já vira gay. Obviamente, né? Eu aqui, não que gay seja o problema, mas tipo, tem essa linha tênue sendo caminhada e eu não sei como lidar com isso. Eu acho que funciona dos dois caminhos, porque se os homens são muito estoicos um com o outro, aí também shippa. Porque aí todo mundo vê o sentimento implícito não verbalizado e shippa isso. Zoro e Sanji todo mundo shippa. Sakuragi no Kawa, eu tenho certeza que eu acho 20 banarts agora, se procurar. Vai achar mesmo. Acha, tem sim. Tem, claro que vou o ódio é tão shippável quanto a expressão de sentimento, e no fundo acho que o pessoal só quer shippar. É só ver qualquer conteúdo que já quer shippar, assim. Sim. Eu acho que talvez seja só um conflito que eu não tinha que ter, sabe? Tipo, deixa a galera shippar e não tira nada da mensagem de amizade entre homens que o mangá tem. Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho mais problemático quando eu vejo na internet, não por meus amigos, mas porque eu vejo quando eu tô nos fóruns, que é quando fazem isso no pejorativo, quando falam que eu dropei Hunter x Hunter porque ficou muito gay. E só de falar que ficou muito gay, tu não sabe exatamente que ponto do mangá estão apontando. Quer dizer, talvez seja o Hisoka, eu não sei, eu não vou dar essa certeza, mas enfim, ninguém tá falando das cenas de ação, ninguém tá falando do rei. O pessoal falar que Naruto é gay pelo Sasuke era a crítica do mangá, sabe? Tipo, e é sempre pejorativo, quando esse mangá ficou muito gay. E geralmente é um protagonista, tem uma sensação de amizade muito forte. Eu vou deixar um alimento pra mente aí, não sei a resposta, mas é uma reflexão. Será que o chip não é meio que uma tentativa de caminhar em direção a uma representação de um homem não tóxico? E aí a forma que a gente vê hoje, uma relação mais humana, seriam os gays. Então, tipo, os gays não têm problema de demonstrar carinho pelo outro, então eu quero que esses personagens se deem bem como eles deveriam se dar, então vou imaginar que eles precisam se pegar pra poder ter carinho um pelo outro. Não sei. Entendi. Não sei se tem alguma correlação aí, mas fica aí esse questionamento. Não, faz sentido. O homem tá longe de, sei lá, poder andar abraçado um com o outro na rua que nem mulher faz, sem galera ter certeza que é um casal, sabe? Sim. Então tem que imaginar que é um casal. Faz sentido. Não sei. Faz sentido. Fica a dúvida. Alguém tem que fazer um estudo psicológico. Bora lá? Bora lá. Leitura de e-mails estranho do Mangá ao Quadrado de número 234, utilidade narrativa. Os e-mails que chegam no contato @alquadrado.do e também comentários no blog alquadrado.do, correto? Exatamente. Recadinho rápido, sempre lembrando, todo mês nós temos o Quadrinho ao Quadrado, nosso podcast, nossa sequência de podcast separado do Mangá ao Quadrado, com numeração própria, em que a gente fala exclusivamente de quadrinhos nacionais. Sim. Cada mês um quadrinho diferente. Caso você não tenha lido o quadrinho daquele mês, você pode ainda ouvir a primeira parte do podcast para saber se você tem interesse. E
o deste mês, que sai na semana que vem, é o Quadrinho ao Quadrado de Matadouro de Unicórnios. E que vai ser o podcast completando 1 ano de Quadrinho ao Quadrado. É o 12? É o 12. Olha só, veja só. Ficou o tempo aí, né? Tempo voou mesmo. Caraca. Vamos lá então para a sessão Slowpoke Report aqui, que é comentários não relevantes ao tema que a gente vai comentar. Começando com o Diego Mendes, que nos implora para largar a relutância hipster, diz ele, e adentrar ao mundo de JoJo Bizarre Adventure. Também nos recomenda o anime Kaiji Ultimate Survivor e também pergunta quais são as chances de esbarrar conosco na Comic Con desse ano. Uma coisa por vez então. JoJo Estranho, vai rolar um dia? Eu acho que o Diego não deve me seguir no Twitter, porque no meu projeto 365 HQs eu li a parte 4 de JoJo, eu já tinha lido as 3 primeiras anteriormente, tem podcast disso, inclusive, um podcast antigaço. Caraca, deve ser muito antigo mesmo. Deve ser não, é com certeza. Eu tinha parado de ler lá desde então, li a parte 4, permaneci não gostando, pretendo continuar lendo só pra odiar, exclusivamente pra eu poder reclamar com propriedade. Pois é, se nem a Alice me convenceu, eu acho que não é você, Diego, desculpa, mas não vai rolar mesmo, Jojo. Kaiji Ultimate Survivor já não é a primeira vez que me recomendam, não, Kaiji. Sempre falam desse cara aí, mas anime não é comigo, eu não pretendo ir atrás do mangá também. Kaiji falam que é bom. Eu preciso vencer o preconceito desse design aí. Desse autor, né? Ele tem coisas. As obras dele são interessantes, no mínimo. São diferentes. Não sei dizer porque eu nunca li nada dele. E Comic Con só se a gente ganhar passe pra imprensa, senão eu não vou pagar pra imprensa. Eu até pagaria se eu não fosse trabalhar algum dia da semana que vai ter Comic Con. Pagar pra ir no sábado é pagar pra se fuder. Digo, a não ser que você vá no sábado, Diego. Nesse caso é uma ótima decisão. Parabéns pra ele. Sei lá, não sei o que dizer sobre isso. O Manuel Mesquita Diniz, de 14 anos, Rio de Janeiro, nos agradece pelas recomendações de Molester Man, Onani Master Kurosawa, Dororedoro e Oyasumi Pum Pum. Sim. Muito Nosso bom. garoto prodígio aí, 14 anos. Esses jovens que estão nos ouvindo, né? Pois é. Me faz... não me faz sentir velho, não. Não me faz sentir velho, não. A gente tava comentando aqui, quando vocês gravaram o primeiro Tocast, eu tinha 17 anos. Então tá aí, né? Você tinha quantos anos quando vocês gravaram o primeiro? Eu tinha 17 anos também. Não tinha, nem fudendo. Eu não lembro, eu acho que eu tinha 20 e pouco. Por aí. Faz tempo. Pouco, Faz tempo que a gente tá nessas de podcast aí. Sim, faz bastante tempo já. E sobre o tema do programa, teve um comentário aqui, só que a gente vai... Teve vários, mas aí eu vou ler especificamente aqui do Diego Mendes. Disse o seguinte: gostaria de dizer que estou levemente triste que não utilizaram o exemplo da luta com o demônio nuvem em Sengoku Yoko durante a discussão, pois achava que serviria bem ao caso. Acho que a luta em si se paga pelo cool factor, né? Apesar de achar que a história já estava bem saturada de lutas naquela altura. Sim, é um assunto que foi discutido extensivamente, né, no podcast de Sengoku Yoko, né? Sobre ser relevante ou não. Acho que até a sementinha desse programa anterior aí nasceu dessa conversa aí. Eu pensei nesse podcast e eu pensei no reencaradado que a gente gravou de Hunter x Hunter, que eu falava toda hora que era inútil as coisas. Mas aí não era uma crítica muito embasada, era só o que eu sentia no coração. Também continua aqui o Diego Mendes. Pensa da seguinte forma: se não vai servir ao roteiro, tem que no mínimo compensar essa irrelevância sendo relevante em outro aspecto, né? Então sempre tem que ser relevante para ele, seja no cool factor, tema, arte, etc. Concordo com o Leonardo que o ideal é fazer as duas coisas, mas se tiver que escolher entre manter uma parte inútil, mas extremamente boa, ou descartá-la para fazer uma história mais enxuta, como dizia uma banda aí, a saída é fazer valer a pena. Nossa, que merda. Eu não lembro que música é essa. De quem é? Entre Razões e Emoções, é isso? A saída. Não é a saída. É outra coisa. Entre Razões e Emoções, a saída. É NX0. É verdade, é NX0. Puta merda, por que eu sabia isso? Eu já era velho na época do emo. O emo nunca me pegou. Eu era meio metalzero, rockzero, 15 anos na época de NX0. Não sei se 15 anos, mas nunca me pegou também, não. Beleza, cara, terminando aqui então a leitura de e-mails. Tem alguma coisa específica que você quer comentar? Sabe o que eu acho? A gente precisa de inventar uma nova
uma nova tradição pra encerrar os e-mails. Lembra naquela época... Oi? Naquela época que a gente falava dos números. Tinha uma época dos números, aí teve alguma outra coisa depois e uma hora a gente desistiu. Acho que a gente tem que voltar com alguma tradição. Tradição depois dos e-mails, vamos pensar. Eu não sei se agora a gente vai pensar em algo, mas fica aqui o feedback construtivo pra nós aqui. Até lá, você tem alguma coisa que você quer comentar? Eu tenho. Um jogo. Eu tinha comprado, e eu tava vendo minha lista na Steam com os amigos aqui, o Luke, ele falou, você não jogou Analog A Hate Story? Eu falei, não, eu comprei, eu vi que era visual novel e eu acabei desistindo. Aí ele falou, não, joga. Pode jogar. Eu fui lá e joguei Analog A Hate Story. Excelente jogo. Uma visual novel boa até pra quem não gosta de visual novel como eu. Me lembrou muito mecanicamente Her Story, né? Aquele jogo que você meio que montava o quebra-cabeça da história meio que não cronologicamente até. É bem parecido mecanicamente e ele é incrivelmente progressista, uma mensagem feminista forte. Me fez lembrar de Handmaid's Tale, né? Handmaid's Tale. Muito bom jogo. Legal. Fica aí o comentário. Eu tenho alguns Slowpoke Reports. Eu não sei se alguém recomendou Termai Homai aqui, a gente usou, mas eu li Termai Homai. Eu li os volumes que eu tinha aqui em casa de Bright Story. Li Tegami Baixo, que nunca foi recomendado. Tudo isso tá lá no meu Twitter. Quem quiser acompanhar lá o 365 HQs, tá tudo por lá. @estranhou com um W no final. Beleza. Sempre tem linkado no post os nossos Twitters. Sim, por é só algum clicar motivo. no nome. Vai que, né? Alguém deve ter seguido a gente por lá. Vai que as pessoas se decepcionam. A recomendação da semana é minha, estranho. É sua, Judeu, manda bala. Eu vou recomendar um mangá, eu vou começar pelo nome dele. Talvez você e a maioria das pessoas não vão saber pelo nome, mas você já viu por aí com certeza esse mangá. Komi-san wa como Yoshu Dezu. A tradução é Komi-san can communicate, né? A Komi-san não consegue se comunicar. É um mangá shonen meio romance sobre essa garota que ela tem extrema ansiedade social, não consegue falar com as pessoas de forma alguma e por isso ela acaba passando essa visão meio de ser fria. Só que aí tem o pseudo-protagonista, ela acaba dividindo o protagonista da história com esse rapaz, que ele é muito bom em ler situações sociais, né? Aí ele é a única pessoa que percebe que ela não é fria, ela só tem essa incrível, muito forte ansiedade social. E a minha recomendação é empurra um pouquinho, porque essa história, porque ele começa com esse romance que tá num borderline fetichizando a menina, que é um pouquinho esquisito, eu vou admitir no começo, mas quanto mais avança, mais o autor foi encontrando o timing, o clima e os personagens da história, e hoje em dia eu tô acompanhando e é muito gostoso, é muito bom, é muito divertido, os personagens são muito carismáticos, é uma história, eu achei que o autor conseguiu capturar muito bem essa sensação de ansiedade social mesmo e de dificuldade de comunicar com as pessoas, não que eu tenha nada disso, ou não, pelo menos não nesse nível. Então achei bem fascinante, bem divertido, muito bem comentado, é bem popularzinho hoje em dia nos reddits de mangá da vida e comunidades em geral. Eu acho uma recomendação bem válida, é o Komi-san wa como Yoshu Desu. Muito bem, por algum motivo eu tinha já pesquisado, mas eu não lembro disso, porque eu fui digitar no Manga Updates e ele autocompletou ali. Uhum. Mas eu não lembro de ter visto essa página, eu não lembro de ter visto esse mangá antes, nem saber dessa história. Então não tenho o que opinar sobre isso. Eu realmente recomendo que o pessoal tente. Os primeiros capítulos ele é bem awkward. Ele tem um pouquinho do que ele vai ser, mas ele realmente se encontra mais pra frente. Não demora muito, acho que sei lá, 1, 2 volumes ele já tá lá e acaba
sendo uma história bem divertida. Beleza, fica então aí a recomendação. Qual que é o nome todo? Komi-san não consegue se comunicar. Beleza, Komi-san não consegue. Komi-san wa komi yoshou desu. Beleza, então até semana que vem? Até semana que vem.